Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. Eu sou o Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico, e hoje nós vamos seguir com o estudo do livro de Atos, ok? Hoje é o capítulo 12. Você que tem acompanhado, pegue aí papel, caneta e vamos lá pegar o mais 7, os mais 7 que o Espírito Santo vai nos dar aqui desse capítulo, ok? Esse capítulo é dividido em duas partes, tá bom? O capítulo 12 do livro de Atos é dividido em duas partes. A primeira parte vai falar sobre a libertação milagrosa de Pedro da prisão, ok? Essa é a primeira parte. A segunda parte vai falar da morte de Herodes, tá bom? Então, esses dois temas que a gente vai aprender aqui. Eu tenho certeza que nas duas partes a gente vai aprender um mais sete, pelo menos um mais sete aí que o Espírito Santo vai fazer saltar na nossa mente, ok? Ou seja, nossa mente será reprogramada, será melhorada com este capítulo também do livro de Atos, ok? Capítulo 12. Já peço já que você não perca tempo, meu irmão. Já printa aí a tela do aplicativo de podcast que você está ouvindo. Já manda para alguém, convida alguém para ouvir junto contigo, ok? Para que ele também seja abençoado. Se você está nos ouvindo no YouTube, então já curte aqui o vídeo, se inscreva no canal para que a gente alcance mais pessoas e assim mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? E que o Mais 7 Bíblico também seja conhecido para que mais pessoas possam estar participando, partilhando, ok? E sendo abençoado, ok? Uma novidade, né? Antes de começar aqui oficialmente, uma novidade. Tem um link, ok? Tem um link aqui embaixo. Se para você que está nos ouvindo em aplicativos de podcast, seja ele Google Podcast, Spotify, Deezer, ok? Amazon Music, etc. Você tem a opção de clicar nesse link aqui na descrição e mandar uma mensagem de voz para mim, ok? Eu gostaria de receber sua mensagem de voz falando o que você tem achado do nosso podcast, se tem te abençoado, né? Qual o mindset que mais te marcou, sabe? Aquele episódio que você viu que mexeu com você, sabe? Eu gostaria de que você partilhasse conosco qual a experiência que você vem tendo, sabe? Por quê? Mas pastor, por que isso? É simples, porque faz bem a gente saber que o nosso trabalho está abençoando pessoas, ok? É muito prazeroso, é muito, é muito compensador, ok? Então é muito bom, a gente se sente bem, ok? Então eu gostaria que você participasse. Manda lá, não precisa ser grande não. Manda lá 10 segundos, 30 segundos. Se quiser mandar mais, não tem problema, tá? Mas eu prometo que eu vou ouvir todos, tá bom? E eu tenho certeza que vai nos ajudar a melhorar. Se for uma crítica também, meu irmão, fica à vontade. Amém? Nós somos democráticos. Amém? Então, se você acha que precisa melhorar, e precisa, eu sei que precisa, tanto tecnicamente como tecnologicamente, ok? Né? Biblicamente, eu acredito que está muito mais ligado a forma como cada um vê aquilo que está escrito, né? A ideia aqui é ajudar você e não fazer um debate, tá bom? Mas eu acho que vai ser muito rico você partilhar aquilo que você acha, aquilo que você tem vivido, tá bom? Então eu te agradeço desde já. Vamos seguir aqui para a gente acabar rápido, que esse capítulo é pequeno, então vai ser muito rápido. Capítulo 12 do livro de Atos, no versículo 1 diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Verso 2. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Né? Aqui eu já dou uma pausa aqui para falar algo. Quando Herodes toma essa decisão, ele faz única e exclusivamente para fazer crescer a sua popularidade para o povo, ok? E como o povo era contra, ou pelo menos a maioria, né? Porque muita gente estava se convertendo, mas a maioria era contra o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Por esse motivo, ele toma a decisão de maltratar. Você vê que a própria Bíblia fala que era para maltratar, ok? E aí manda matar Tiago. Foi aqui que Tiago, irmão de João, é morto, tá bom? Então veja isso. Ele faz única e exclusivamente com o intuito
Porque não havia o governo, vamos colocar assim, tá? O governo romano, ele não tinha motivos para ir contra uma seita de um país, de um lugar que eles tinham acabado de conquistar, ok? Eles não. Porém, quando eles viam que não era só isso, mas qualquer coisa aumentava a popularidade deles, aí eles começavam a extrair daquilo tudo que eles conseguiam. Eles começavam a usar, sabe? Eles começavam a usar aquilo como trampolim, tá bom? Verso 3, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Lembra que eu falei? Eu nem tinha lido aqui o versículo ainda, mas viu aqui o que a Bíblia está falando? Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Olha isso daqui. Eu nem terminei de ler o versículo aqui, mas eu tive que parar aqui. Ó. Era 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então 4 vezes 4, 16. Ok? Então você vê que tinha 16 soldados guardando Pedro. Só que Herodes diz o seguinte: ó, Herodes, o verso continua, ainda estou lendo ainda o versículo 4, tá? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Provavelmente Pedro seria morto. Provavelmente. A probabilidade de Pedro ser morto aqui era imensa. Por quê? Porque ele viu que isso agradava os judeus. É o que a Bíblia fala. Tá bom? Mas vamos seguir aqui para a gente pegar aqui o primeiro mais 7. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Uau! Isso aqui é muito forte. Entenda bem, a igreja não orava. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Ok? Então, meu irmão, não dá para atingir lugar algum sem oração. Tá? A oração por si só não tem poder de mover o universo a teu favor. Mas quando Deus se agrada da tua oração, meu irmão, ele se move, ele manda resposta, ele manda direcionamento, ele entrega aquilo que tem que te entregar. A nossa parte a gente tem que fazer. Mas quando a gente faz a nossa parte e ora, meu irmão, guarde isso. Tudo é possível. Amém? Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Veja isso daqui. Havia um plano para a vida de Pedro no dia seguinte, que provavelmente volta a falar, sem medo de errar, até baseado, entenda bem, não estou baseado em história, não, eu estou baseado exatamente no que está dizendo a palavra. Ele viu que aquilo agradava os judeus. Então, para ele ficar popular entre os judeus, ele ia maltratar quantos fosse preciso. Ok? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, estou no verso 7, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Querido, isso talvez seja um dos maiores milagres da história da igreja. Entenda bem, Cristo fez milagres extraordinários, desde multiplicação, ressurreição, mas na história da igreja, esse é um dos. Tem outros, teve ressurreição também. Mas por que eu digo que esse é um dos? Porque, meu irmão, a oração de um povo unido, né? Tem um episódio, já aproveito para fazer um merchan aqui de um episódio que a gente tem, que é o poder da unidade. Ok? Se eu não me engano, é o episódio 8
tá? Mas a lição aqui que fica é que quando uma igreja se propõe a orar em unidade por algo, meu irmão, é só uma questão de tempo para aquilo acontecer. A unidade é extraordinária, o poder da unidade é sobrenatural. Se você se uniu com alguém, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, meu irmão, se você se uniu com alguém, com um amigo, uma amiga para orar por algo, acredite, Deus vai fazer. Foi o próprio Jesus que disse que se dois entre nós, entre vós, ok? Concordarem em algo aqui na terra, tá entendendo ou não? Tudo que vocês pedirem será possível. Será concedido. Por quê? Porque é uma unidade. E o próprio Deus falou que a unidade, se o povo fala uma só língua, um só coração, um só propósito, nada que eles tentarem fazer será impossível. Haverá restrição. Ok? Então o anjo entra, liberta Pedro, tira Pedro. Pedro estava. Agora tem uma curiosidade aqui. Eu preciso. Esse mais 7 aqui é sobrenatural. Pedro estava para ser julgado no outro dia. E, meu irmão, 99% de chance de Pedro ser morto, porque Herodes tinha visto que aquilo agradava os judeus. Ok? Te pergunto, como é que a pessoa consegue dormir sabendo que no outro dia vai morrer? É muita paz, não é? Talvez é dessa paz que a gente está precisando. Talvez é essa paz que falta na tua vida. Que eu peço a Deus que Deus derrame dessa paz sobre você. Ok? Sobre mim também, porque tendemos, né? Nós temos uma tendência natural, é natural, tá? De ficarmos ansiosos pelo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Ok? Então que a paz do Senhor esteja sobre ti. Essa paz que Pedro tinha, sabe? Para morrer no outro dia e ele cochilando, dormindo. Ele estava dormindo tão pesado que quando ele levantou ele não sabia se era real ou se era sonho o que ele estava passando. É mole. Glória a Deus. Verso 11. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Esse versículo deixa claro que Pedro sabia o que esperava ele no outro dia. Porque ele fala aqui de tudo que o povo judeu esperava. O povo judeu esperava uma festa. Sabe, está aqui o perturbador de Israel, de Jerusalém, está vendo aqui? Nós vamos agora matar eles. Vocês querem que mata eles? Aí o povo ia falar o quê? O que você acha? Ia ser um festival, sabe? Ia ser mais ou menos como Jesus. Até porque nesse período você vê aqui que fala que ele seria julgado depois da Páscoa. Ou que ele ia julgamento público depois da Páscoa. O que aconteceria na Páscoa? O que acontecia? Lembra? Era colocado 2 prisioneiros na frente do povo, o povo escolhia que soltasse um e crucificasse o outro. Lembra? Não aconteceu isso com Cristo? Barrabás foi solto e Cristo foi crucificado? Ia acontecer a mesma coisa aqui. Então Pedro sabia o que estava esperando ele, ok? Verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Isso aqui é legal. Olha o que vai acontecer aqui. Aqui tem um mais 7 tremendo. Quando você orar, meu irmão, ore com fé. Porque eu vou falar aqui, vai parecer meio incrédulo, mas eu acho que cabe nessa ação aqui. Quando você orar, ore com fé, porque pode ser que o que você orou aconteça. Você quer ver aqui? Deixa eu continuar lendo aqui. Ó. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Uau! Pedro está na porta. Olha isso. Ela nem abriu a porta para o camarada. Ela deixou o camarada esperando. Voltou para dentro de casa para falar. E eles, porém, disseram: Você está fora de si? Insistindo em afirmar que era Pedro, disseram: Deve ser o anjo dele. Deixa eu tentar ilustrar o que está acontecendo aqui. Pedro está batendo na porta e o povo orando lá dentro da casa estão discutindo porque eles querem provar para Rode que ouviu a voz de Pedro que não era Pedro que estava lá.
É mole um negócio desse, meu. Como é que vive isso? Como que ora tanto por algo e quando aquele negócio acontece, ao invés de viver aquilo que está acontecendo, você começa a discutir para saber se é verdade ou não o que está acontecendo. Meu irmão, a oração, a Bíblia fala que tudo que você pede em nome de Jesus crendo, você recebe. Ok? É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Então você vê que é necessário que quando você esteja orando por algo, você acredite que aquilo vai acontecer. Porque quando aquilo acontecer, você não vai perder tempo. Ao invés de usufruir aquilo, o milagre que Deus está fazendo, você não vai perder tempo discutindo para saber se é Deus ou não. Uau, isso é muito forte. Se você parar para meditar nisso daqui, é um insight muito forte, é um mindset poderoso. Pode mudar a tua vida. No verso 15 diz assim, eles porém lhes disseram. Verso 16, desculpe. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, o viram ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Ok? Pedro está liberto já. De manhã, verso 18. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Olha o que aconteceu aqui. Herodes estava tão irado contra os discípulos e contra a falta de popularidade que ele ia ganhar com isso, porque isso aqui ele prometeu ao povo que daria uma festa, vamos colocar assim, tá? Uma festa depois da Páscoa. Só que Pedro fugiu. E segundo o levantamento que ele fez, ninguém sabia como, porque ninguém viu, né? Tem um detalhe interessante aqui nesse texto, fala quando o anjo está saindo com Pedro, ele passa pela guarda, não fala a hora que era e também não fala que era de madrugada, mas durante a noite, né? Mas não fala se os guardas estavam acordados ou dormindo. Mas independente, meu irmão, o clarão não acordou eles. É incrível, né? Só Deus que pode fazer um negócio desse. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, porque se a gente fosse um anjo, a gente ia ser muito orgulhoso, prepotente, folgado. Ok? Mas que bom que o Senhor nos fez com essa limitação para que a gente venha ter consciência plena de que nós somos 100% dependente dele. Amém? Acabou aqui a parte de Pedro, né? Os guardas morreram, Pedro foi liberto, os guardas foram executados, porque Herodes achou que os guardas tinham alguma coisa a ver. Herodes estava transtornado, estava maluco, porque perdeu a oportunidade de se aparecer para os judeus. Mas aí o que é dele está guardado. Isso aqui tem um mindset muito forte. Eu vou ler aqui, a gente já passa o mindset para você. Diz assim, ó. Isso já é o verso 19, tá? Do verso 19 ainda. Ordenou que o guarda fosse executado. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Você vê que ele muda de lugar porque realmente ele não aceitou o fato dele ter perdido Pedro, ok? Ele ficou com vergonha. A impressão que dava é que Herodes era impotente contra Pedro e os discípulos, ou o Deus dos discípulos, ok? No verso 20, ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Olha isso daqui, isso aqui é interessante para você ver a prepotência, a que tamanho chegava a prepotência de Herodes. Preste bem atenção aqui. Eu acabei de ler o verso 22. Fala que ele faz um discurso porque ele conseguiu algo para o povo, ok? E
E o povo começa a gritar que a voz dele é a voz de Deus e não de homem. Olha isso. Aí, ó, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Olha isso daqui. O capítulo acabou, tá? Capítulo 12 acabou. Agora olha isso daqui. Presta atenção nisso daqui que eu vou te ensinar. Herodes passou a ser um problema para o projeto de Deus. Esse mindset aqui você precisa anotar. Apesar que você tenha o privilégio de ter isso gravado aí no seu aplicativo de podcast, né? Ou no YouTube, né? Mas veja isso. Herodes passa a ser um problema para que o projeto de Deus se cumpra. E o que acontece com o problema que Deus encontra quando ele quer operar a sua obra, o seu projeto, o seu propósito? Ele remove. É isso aí. Não seja um problema para que a obra de Deus se cumpra, senão você será removido. Aqui foi a morte, tá? Eu não estou falando apenas de morte. Eu estou falando de qualquer área. Vamos pensar assim. No momento que você for um problema para a sua família, Deus te remove dela. Então Deus ou te arranca da família ou te leva embora, ou você morre. Ok? Uma empresa, se é problema para a empresa, para o propósito de Deus cumprir na empresa, você vai ser demitido. Acredite nisso. Porque Deus não aceita problema, barreira, obstáculo quando Ele quer estabelecer um propósito. Ok? Não existe possibilidade de Deus ficar de braço cruzado quando um problema, um obstáculo se interpõe na concretização dos objetivos do seu coração, nos propósitos do seu coração. Herodes havia se tornado um problema. Deus removeu ele. Entende? É curioso aí você falar assim, pastor, você vai me desculpar, mas ele foi morto porque ele não deu glória a Deus. Meu irmão, quantas pessoas na Bíblia inteira, e aqui também no nosso mundo secular, que é tratado com honras e glórias que deveriam ser dadas apenas a Deus, e Deus permanece, deixa essas pessoas vivas. Você entende? Você quer ver? Eu não vou ir muito longe. Eu vou ficar bem pertinho e se você não conhece, você clicando, digitando uma frase no seu celular, você vai ver sobre ele. Um cidadão aqui dos nossos dias chamado Henri Cristo. Você quer ver? Olha isso. Chamado Henri Cristo. Ok? Que diz ser, ele afirma ser o Filho de Deus. Ou seja, Jesus Cristo. Ok? E tem gente seguindo esse camarada. Ele fala que Deus é o pai dele. Ele fala que não faz mais milagre. É um mentiroso charlatão. Sabe? É um pilantra. Aí eu te pergunto, por que Deus não mata esse cara? Você entende onde eu quero chegar? Quem fez pior? Ele ou Herodes? Quem faz pior? A gente é coerente, nós somos inteligentes. Meu irmão, com certeza, na minha opinião, esse Henri Cristo, as barbaridades que ele fala e faz, né? Ele coloca Herodes no bolso. Agora, por que Deus não mata ele? Sabe por quê? Porque ele não representa um obstáculo ao projeto de Deus. Ele fala as lorotas dele, fala as besteiras dele lá, e Deus faz de conta que Deus não está, Deus está dando oportunidade para ele de se converter, de recuperar o bom senso, sabe? Deus não mata ele. Agora, quando chegou em Herodes, Herodes não glorificou a Deus, fez um discurso, nem foi ele que disse que era Deus. Você entende isso não? Foi o povo que falou que era voz de homem e não de Deus. Voz de Deus e não de homem. Lembra? Está na Bíblia isso. Que era voz de Deus e não de homem. Entendeu? Aí ele não fala nada contra Deus. Ele atacou o povo de Deus, sim. Ou seja, aí é um obstáculo. Aí que ele se tornou um obstáculo. Lembra o que Gamaliel falou no início do livro de Atos? Rapaz, se isso for de Deus, não tem quem acabe com isso. Entende? Foi o conselho de Gamaliel. Ok? Aí a Bíblia fala que porque ele não deu glória a Deus, Deus matou ele. E, na minha opinião, é a forma que o escritor de Atos encontrou para tentar descrever a morte de Herodes. Mas, na verdade, a morte de Herodes tem um propósito do céu.
de remover um obstáculo. A lição aqui para nós, para a gente finalizar esse episódio é: nunca seja um obstáculo. No momento que você for um obstáculo, Deus vai te remover da equação. Ok? É isso aí, meu irmão. Amém, queridos? Como eu digo sempre, o tema é inesgotável. Se a gente fosse ficar falando aqui, ia dar 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Amém? Quero esboçar aqui minha alegria. Amém? Esse episódio aqui é o episódio de número 50. Que alegria, meus irmãos. 50. Ok? Eu quero assumir aqui um compromisso com os irmãos. Ok? Esse é o episódio número 50. Quando nós formos gravar o episódio de número 100, ou seja, mais 50 episódios, a gente vai fazer uma festa. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma festa, nós vamos ter convidados, vai ser uma bênção. Ok? Já vou começar a programar. É só mais 50. Tá bom? Em nome de Jesus. Então tá assumido aqui, tá bom? Um compromisso com você que é nosso ouvinte, que tem partilhado, tem compartilhado, tem nos acompanhado. Amém? Uma festa de episódio de número 100, tá bom? O episódio de número 100 vai ser gravado com uma festa, com convidados, vai ser uma bênção, ok? Você que é ouvinte e mora na mesma cidade que o podcast Mais 7 Bíblico é gravado, você vai poder participar. Amém? Estou profetizando aqui, meu irmão. Estou profetizando aqui em nome de Jesus. Tá bom? Então, tá marcado aí. Não sei quanto tempo vai levar, né? Usando 2, dá para fazer uma conta, mas não é agora que eu vou fazer. Tá bom? Mas vai levar alguns meses. Ok? Então, te convido aí para você continuar nos acompanhando. Ok? Meus irmãos, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Que esse episódio seja uma bênção na tua vida. Mais uma vez eu peço que você nos ajude divulgando. Está nos ouvindo no YouTube? Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que um episódio novo sair. Curta aqui esse vídeo, porque quanto mais você curtir, quanto mais curtida a gente tiver, mais para mais pessoas o YouTube mostra, tá bom? Agora, se você está nos ouvindo no aplicativo de podcast, não esqueça de se inscrever no podcast, tá bom? Se inscrever, seja inscrito no podcast Mais 7 Bíblico. E printe a tela que você está ouvindo e partilhe nas suas redes sociais, partilhe no seu status do WhatsApp, manda nos grupos de WhatsApp que você tem, mostra para as pessoas que te conhecem o quanto que você tem sido abençoado com esses episódios, em nome de Jesus. Né? E para relembrar e recapitular aqui, se você está nos ouvindo pelo aplicativo de podcast, na descrição tem um link que você clicando lá você pode gravar uma mensagem de voz e mandar para mim, tá bom? Gostaria muito de ouvir a sua opinião, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.